Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 42, que diz assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós estamos diante de um versículo que está dentro de um contexto bíblico, onde Jesus se encontrava tremendamente angustiado. Jesus estava no jardim do Getsêmani, conhecido como Jardim das Oliveiras ou Monte das Oliveiras. Ele estava sentindo a pressão, o peso dos pecados humanos, que dentro de pouco tempo ele levaria consigo na cruz. E quando Jesus está diante desse cenário, diante dessa circunstância de angústia, ele dobra os seus joelhos e começa a orar. Nessa oração de Jesus, existem alguns aspectos muito interessantes que nós poderíamos falar nessa oportunidade. Porém, eu quero destacar, eu quero mencionar apenas uma. Nessa oração de Jesus, havia resignação. Era uma oração de resignação. O que é resignação? Resignação é submeter-se à vontade de alguém. Ou seja, Jesus, ele está orando, mas rendendo-se à vontade de seu Pai, submetendo-se à vontade de seu Pai. Com isso, eu quero dizer para você que oração não é simplesmente nós apresentarmos a nossa vontade a Deus. Contudo, é nós apresentarmos a nossa vontade a Deus, nos rendendo, nos submetendo à vontade dEle. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós devemos entender que a vontade de Deus sempre está acima da nossa e que a vontade dEle deve prevalecer em nossas vidas. Nós devemos ser gratos a Deus até quando Ele não cumpre as nossas vontades. Sim, eu vou repetir isso. Nós devemos ser gratos a Deus até quando Ele não cumpre as nossas vontades. Porque quando Deus não cumpre a minha e a sua vontade, é porque na sua onisciência Ele viu que essa vontade não seria bênção para as nossas vidas. Ele viu que esse desejo não seria algo bom para a nossa vida. E Deus, como Ele tem um cuidado paternal para conosco, de pai para com filho, Ele não nos dá coisas ruins. Ele não nos concede coisas que vai nos prejudicar. Ele não nos concede aquilo que não será bênção para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Deus, Ele tem um cuidado amoroso para conosco. Então, quando Deus não cumpriu o nosso desejo, nós devemos entendermos que Ele sabe o que está fazendo. A liderança de Deus é sempre muito sábia. Deus sempre sabe o que está fazendo. Nós vemos apenas o início das coisas. Deus, porém, Ele não vê só o início, mas Ele vê o fim e Ele sabe o que é melhor para nós. Então perceba que quando Deus não te entregar o que você está pedindo, é porque Ele está cuidando de você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele tem o melhor para a minha vida. Quando os nossos desejos agradam a Deus, Deus, Ele tem prazer em cumprir os nossos desejos. Todavia, quando a nossa vontade não está em conformidade com a vontade de Deus, Ele não a cumprirá. E não é porque Ele é um Deus mau, é porque Ele é um Pai amoroso e está cuidando de nós. Então veja bem, nós devemos entendermos que oração não é só apresentarmos a nossa vontade diante de Deus, mas é nós apresentarmos a nossa vontade diante de Deus, nos rendendo, nos submetendo à vontade dEle. Eu encerro essa palavra dizendo que a vontade de Deus sempre deve prevalecer em nossas vidas.
Que Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor, um forte abraço.